Eu passei 15 anos presa por causa do meu marido. Quando nós iniciamos o nosso relacionamento, a gente não tinha nada, era só um papelão e duas panelas. Eu estava desempregada, morava na casa da minha mãe. Ele também morava na casa dos pais dele e ele fazia bico. Porém, começamos a namorar, depois de um ano nosso namoro fixou, né? E daí eu falei pra ele, vamos arrumar um emprego como auxiliar de limpeza e daí a gente vai juntar o teu dinheiro com o meu dinheiro. E daí ele falou, tudo bem. Então foi desse jeito que tudo começou a nossa vida. A gente tinha duas panelas, tinha um colchão de solteiro, tinha um papelão e foi assim que fomos nos virando, nós dois, né? E daí tempo se passou, eu e ele trabalhando, completamos 3 anos na empresa porque entramos juntos, mas ninguém sabia que nós éramos marido e mulher, porque não pode trabalhar duas pessoas que tenham um relacionamento, ou seja, da mesma família, em qualquer empresa, né? Eles não aceitam. E daí tudo bem? Aí chegou um dia que eles falaram que estava tendo corte e colocou a gente pra fora. Ele ganhou um dinheirinho bom e eu também ganhei, né? Pegamos aquele dinheiro, conseguimos comprar um terrenozinho pequenininho em uma invasão. Aí já começou a melhorar pra gente, a gente que não tinha nada, né? E daí compramos madeira, construímos o nosso barraco, né? Porque não era de alvenaria, era um barraco mesmo que a gente não tinha condições financeiras. E fomos atrás, colocar currículo, correr atrás para tentar conquistar algo melhor. E daí sempre os dois trabalhando. Gente, eu não podia ver uma latinha na rua que eu começava a catar, levava para casa para depois vender, para conseguir um dinheiro, né? Nisso eu e ele, uma moça jovem, um rapaz jovem também. E daí ele conseguiu um trabalho, eu também consegui um trabalho, agora em empresas diferentes, separadas, né? E daí começamos a trabalhar, construímos a nossa casa, gente, uma senhora casa, tá? Usando o meu dinheiro e o dinheiro dele. Porém, a nossa situação financeira, do nada, assim, parece que Deus disse, eu vou te abençoar, fez assim, a nossa vida mudou, né? E daí conseguimos fazer uma casa enorme e depois juntamos o dinheiro, compramos o nosso próprio carro. Nisso começamos a fazer amizade com pessoas totalmente diferentes da gente, que nós viemos de uma origem muito pobre, né? E daí conseguimos abrir uma empresa, cada pessoa colocou um valor em dinheiro, né? E daí abrimos uma empresa com outras pessoas também, não só eu e ele. Porque se fosse só eu e ele, com o que a gente tinha não daria. Abrimos uma empresa. Nisso eu comecei a trabalhar com ele. Eu trabalhava como secretária, assinava toda a documentação e tudo. E dali a nossa mini empresa, ela foi crescendo e passou a ser uma empresa mais conhecida, mais procurada, né? E daí, depois de 3 anos que estávamos com essa empresa, eu engravidei. E daí ele falou, amor, você não tem mais condições de você ficar no serviço, no escritório. Vamos contratar uma secretária? Foi a pior coisa da minha vida, foi quando contratamos essa secretária. E daí eu falei, tudo bem, vamos contratar sim. E daí eu fiquei só em casa, né? Mas daí eu tirava as dúvidas da secretária, pelo celular, ela me mandava mensagem, e eu tirava as dúvidas. Depois que ela estava bem prática e tudo, mas ela tinha um currículo também muito bom, muito detalhado, né? E daí 2 anos que essa secretária já estava com a gente, o meu marido, ele começou a mudar totalmente comigo. Trabalhava até tarde, teve um dia que estava chovendo, disse que foi levar a secretária em casa. Até então estava tudo bem, eu não tinha motivos para desconfiar dele, de jeito nenhum. Mas se antes ela pegava o ônibus, por que de repente o meu marido começou a levar ela em casa? Até que um certo dia, eu falei para ele, eu vou voltar a trabalhar. Aí ele falou, não precisa, a fulana dá conta de tudo. E daí eu percebi que ele mudou o tom de voz comigo, e ele nunca tinha mudado. E eu digo, será que é o dinheiro que tá subindo pra cabeça dele, tá mudando ele de uma tal maneira? Até porque a gente conseguiu muitas coisas, muitos bens materiais, né? E daí, então eu digo, tudo bem, eu vou ficar em casa, cuidando da nossa filha. Nisso, tudo bem, passou um certo dia, ele foi trabalhar na sexta-feira, né? No sábado ele não trabalhava, só até a sexta-feira. Alguns trabalhos, documentos ele trazia para casa e a gente organizava no escritório em casa. Eu assinava, que precisava da assinatura dele e de todos os colaboradores, né? E daí então
Nesse dia ele não voltou para casa. Ele passou a noite toda fora, ele veio comparecer no sábado. E a mãe dele me mandou mensagem falando que ele estava lá. Na realidade, ele não estava lá. Ele estava com a secretária.